A Turquia tem desenvolvido sua indústria de defesa a passos largos nas últimas 2 décadas, e uma das áreas em que tem ficado para trás são os tanques de batalha principais, já que os drones dos gigantes de Illinois nunca chegaram a produzir um tanque de batalha de fabricação própria. No entanto, isso está mudando diante dos nossos olhos, já que o tanque de batalha principal Aute finalmente está entrando em serviço com as forças terrestres turcas. Após quase 2 décadas de desenvolvimento, enquanto o mundo inteiro achava que a Turquia simplesmente fracassaria e abandonaria o projeto, o Aute finalmente chegou. E aparentemente está equipado com todos os detalhes e recursos que encontramos em um tanque comparável de sua geração, como o M1 Abrams. Apesar do sucesso nominal, ainda há um certo ceticismo no ar, já que levou tanto tempo para produzi-lo e porque este é, afinal, o primeiro tanque de batalha principal da Turquia, que pode, apesar da blindagem reluzente, ser um grande fracasso devido à falta de experiência do país na produção de tanques. Isso nos faz perguntar, como todos, por que demorou tanto? O Aute realmente é bom? Por que a Turquia quer tanques novos? A chegada do Aute é um dos eventos mais esperados da história militar turca por vários motivos. Antes do Aute, a Turquia não produzia tanques de batalha principais, dependendo totalmente de importações. Isso nos leva ao segundo motivo. Essas importações eram frequentemente sobras de países aliados. Na década de 1990, uma iniciativa chamada Projeto Nacional de Produção de Tanques foi desenvolvida na Turquia com o objetivo principal de desenvolver e produzir tanques de batalha principais nacionalmente para as Forças Armadas turcas. Isso aumentaria a independência da Turquia, eliminando a dependência da Alemanha e dos Estados Unidos como principais fornecedores de tanques, além de impulsionar a economia ao envolver várias empresas turcas de defesa no desenvolvimento de um tanque nacional. O tanque de batalha principal Aute é o resultado desse projeto. Ainda assim, as Forças Armadas turcas dependem dos modelos M40 e 8 M60 M60, e dos alemães Leopard 1 e Leopard 2. Os Leopard são atualmente os tanques mais avançados da Turquia, pois o Aute iniciou a produção recentemente e há menos de 10 em serviço. Antes de explorarmos a frota de tanques da Turquia, lembre-se de 4 pontos. A primeira é a tendência dos países de manter forças militares competentes, mesmo em tempos de paz. Em segundo lugar, a Turquia se envolveu em combates algumas vezes nas últimas décadas, principalmente na Síria, e quando se trata de combates modernos com tanques, na verdade acumulou bastante experiência nos últimos 20 anos. Em terceiro lugar, existe uma crença geral no mundo da geopolítica de que o atual presidente e ex-primeiro-ministro da Turquia, Erdogan, sonha em expandir o território do país. Se você perguntar ao turco médio, ele provavelmente diria que o presidente deveria focar no fato de milhões de turcos terem deixado o país nas últimas décadas em busca de melhor qualidade de vida. As ambições pessoais dos políticos costumam ser mais importantes para eles que a vida dos eleitores. Além disso, a Turquia tem uma rivalidade histórica com a Grécia. Isso diminuiu nas últimas décadas e ambos agora integram a OTAN. Pelo menos uma vez por ano, um lado viola o espaço aéreo do outro, ou uma embarcação da guarda costeira atira contra a do outro lado, entre outros incidentes. A geopolítica não é constante e países que agora são aliados nominais podem se encontrar em lados opostos de um conflito no futuro. E isso é algo que a liderança da Turquia sabe muito bem. A Turquia tem questões pendentes com outros países além da Grécia. A Turquia, ou melhor, o próprio Erdogan, tem sido um crítico ferrenho de Israel, a ponto de emitir um mandado de prisão para Benjamin Netanyahu e outros altos funcionários israelenses. O que isso tem a ver com tanques, Siban? Você deve pensar, o exército helênico opera 1.344 carros de combate principais e esse nem é o limite máximo. O Tratado de Forças Armadas Convencionais na Europa permite operar 1.735 carros de combate principais. Isso significa que a frota de carros de combate principais da Grécia é cerca de 2,5 vezes maior do que a frota combinada dos exércitos britânico e francês, que soma 531 tanques e ainda há espaço para crescimento. Para esclarecer, a França é vista como a principal força militar da Europa atualmente, junto com a Polônia.
Considerando que já travamos umas 100 guerras com eles e podemos entrar em conflito novamente, fica claro que a Turquia quer se preparar para uma guerra convencional de tanques entre forças similares. E é preciso dizer que a Turquia está sendo bastante justa quanto a isso, porque se você acha que os modelos M40 e 8 turcos estariam obsoletos em uma guerra com a Grécia, você estaria enganado, já que a Grécia também opera tanques de batalha principais do modelo M40 e 8 são 390 deles, para ser exato. O M48 é um tanque de batalha principal de primeira geração e, mais do que qualquer coisa, é um produto de sua época, já que está em serviço desde 1952. Hoje, a Turquia é, na verdade, seu principal operador, com 750 unidades. Esses tanques foram modernizados ao máximo, incluindo uma torre não tripulada desenvolvida localmente. O M40-8 foi usado recentemente pela Turquia no conflito curdo-turco. Seu design evoluiu para o M60, operado até hoje por Grécia e Turquia. A Grécia tem cerca de 500, sendo 100 em serviço e o restante armazenado. A Turquia recebeu 932 tanques M60 dos Estados Unidos nos anos 90 e converteu 170 deles em tanques M60 Essencialmente, esses são M60A1, com um sistema de proteção ativa, capacidades avançadas de controle de tiro e todos os sistemas eletrônicos substituídos por sistemas fabricados localmente. Tanto os modelos M40 e 8 quanto os M60 são, de certa forma, tanques de emergência para Turquia e Grécia. Ambos os exércitos usam essas armas principalmente para defesa e só seriam acionadas se atacassem as bases que protegem. Quando se trata de armas ofensivas, ambos os países migraram para os Leopard. Atualmente, a Grécia opera 500 e um Leopard 1 em várias variantes, incluindo tanques de batalha principais e veículos de desminagem. A Turquia possui 398 Leopard, um dos quais 171 foram modernizados com o sistema Vulcan, produzido nacionalmente pelos turcos. Sistema de detecção e aquisição de alvos para qualquer clima, opera à noite e aumenta muito a chance de acerto no primeiro disparo. A atualização final para os dois países foi o Leopard 2. A Grécia produziu nacionalmente 170 variantes do Leopard 2A6, enquanto importou 183 variantes A4 da Alemanha. A Turquia adquiriu 354 Leopard 2, que se tornaram o principal tanque de batalha mais utilizado do país no século XXI. Agora, finalmente, falaremos sobre o Alter, que é o motivo da sua presença aqui. A rivalidade entre as frotas de tanques da Grécia e Turquia é marcada por uma disputa constante, com ambos tentando superar o outro, como no Uno Reverse. Mas com o Altay, a Turquia, pela primeira vez, vai ter uma tecnologia que supera a da Grécia. Além de atualizar os Leopard 2A4 existentes para o padrão A7, a Grécia não tem planos de aquisição de tanques a longo prazo, pelo menos nenhum que a gente saiba, enquanto o objetivo de longo prazo da Turquia é ter pelo menos 1000 carros de combate principais ALT, com um pedido de 250 deles já assinado. O plano a longo prazo é modernizar os blindados antigos, como M40, I8 e M60, enquanto o novo tanque moderno está em desenvolvimento. Com o aumento da produção do ALT, a Turquia vai retirar tanques antigos de serviço, vendendo-os ou armazenando-os. A questão sobre tanques antigos, porém, é que mesmo tendo um custo relativamente baixo, o número de horas de manutenção necessárias começa a aumentar à medida que os tanques envelhecem. Em certo ponto, torna-se mais econômico construir ou desenvolver um tanque novo do que seguir gastando com os altos custos de manutenção. Todas as plataformas de armas, como aeronaves, tanques ou armas de infantaria, atingem seu auge de desenvolvimento em algum momento. É possível atualizar por décadas, mas chega um ponto em que é mais eficiente criar um tanque novo do que seguir atualizando um projeto antigo. Isso não é um grande problema ao combater insurgentes, algo com o qual a Turquia tem muita experiência. Embora as forças insurgentes tenham demonstrado capacidade de destruir blindados tanto contra a Turquia quanto contra os Estados Unidos, com tanto o Leopard 2 quanto o Abrams sendo destruídos por uma força relativamente mal equipada, isso é comparável a um conflito. O ALT, um tanque de batalha principal, daria vantagem à Turquia sobre a Grécia em caso de conflito, mas isso é questionado, pois estamos entrando na era dos drones e tanques são muito vulneráveis a ataques aéreos. Isso ficou claro quando a Rússia invadiu a Ucrânia. E a Turquia é um dos principais inovadores e produtores de drones do mundo.
Se tudo correr como planejado, o Aute passará a ser, numericamente, o principal tanque de batalha da Turquia, justificando toda a expectativa. Tamanho e armamento. O Aute combina design nacional com o famoso tanque de batalha K2 Black Panther, fabricado e usado pela Coreia do Sul. O custo combinado do desenvolvimento nacional e da transferência de tecnologia estrangeira ficou um pouco acima de US$ 1 bilhão. Se você cria conteúdo ou já tentou montar um vídeo, então já sabe o quanto de filmagem e material é necessário para fazer algo bom. A ferramenta que me ajuda a contar melhores histórias é a patrocinadora do vídeo de hoje, Storyblocks. A Storyblocks, com uma biblioteca com mais de 7 milhões de ativos de alta qualidade, feitos por humanos, facilita encontrar o que preciso e torna todos o processo simples e rápido. De filmagens a músicas, efeitos sonoros e até modelos do After Effects, você pode literalmente fazer um vídeo inteiro só com o conteúdo que encontra na Storyblocks. Assim, posso focar na história e terminar o vídeo mais rápido, sem alternar plataformas. Eles ainda têm ferramentas de IA que facilitam a produção. A narração por IA deles, com tecnologia da Eleven Labs, gera locuções com voz natural. Se precisar de visuais personalizados, a edição de vídeo por IA da Runway permite criar conteúdo refinado rapidamente, mantendo o controle total do processo criativo. Além disso, você tem acesso a milhares de modelos diretamente em programas populares como Premiere e After Effects, onde a maioria dos criadores já faz sua edição e efeitos visuais. Isso economiza horas do seu tempo. Storyblocks oferece acesso a uma enorme biblioteca de recursos e com uma assinatura você pode baixar conteúdo ilimitado. É uma opção extremamente econômica. Para contar histórias melhores, acesse o link na descrição ou escaneie o QR Code. Você pode conseguir 15% de desconto em qualquer plano anual por tempo limitado, então confira agora. E agora, vamos voltar ao vídeo. Porque estamos falando de US$ 1 bilhão, um pouco nesse caso significa 40 milhões. E atualmente existem duas variantes diferentes. O T1 com motor e transmissão coreanos e o T2 com motor e transmissão turcos nacionais. Além de fornecer peças para o tanque, a Coreia do Sul também auxiliou no desenvolvimento local dos sistemas, blindagem, canhões de 120 milímetros e demais componentes. O Aute pesa 65 toneladas métricas, mede 7,3 metros de comprimento, 3,9 metros de largura e 2,6 metros de altura, sendo um pouco maior que o M1 Abrams e quase tão pesado quanto as variantes modernas do tanque americano. No entanto, ele é 10 toneladas métricas mais pesado que sua plataforma base, o K2 coreano, e está equipado com uma blindagem significativamente melhor, algo que veremos mais adiante. O armamento principal do Aute é um canhão de alma lisa de 120 milímetros, feito de aço cromado e capaz de disparar munição de alta velocidade inicial. Cromado, então é bonito e brilhante. Não sei por que ele é cromado. Imagino que tenha um motivo, além de só deixá-lo brilhante. Vamos voltar ao vídeo. O canhão é baseado no canhão de 120 milímetros do K2, mas com uma grande diferença. Ele será carregado manualmente, enquanto seu equivalente sul-coreano possui um mecanismo de carregamento automático. Ambos os mecanismos têm vantagens e desvantagens. Canhões com carregamento automático são altamente especializados e raramente falham, mas carecem de flexibilidade. Tanques com canhões de carregamento automático precisam de um homem a menos dentro do tanque, o que beneficia forças militares que têm falta de pessoal. Certamente não é o caso da Turquia. A velocidade de recarga também é mais rápida com canhões de carregamento automático. O tanque, no geral, é mais leve, já que não precisa de espaço para mais um tripulante, a probabilidade de erro no carregamento é dramaticamente menor. E toda a munição fica em um único lugar que pode ser alcançado pelo mecanismo de carregamento automático, o que melhora a uniformidade, algo que todas as forças militares buscam. A última grande vantagem dos mecanismos de carregamento automático é reduzir o custo operacional de um tanque, já que há uma pessoa a menos para treinar, alimentar, pagar e, no fim, que pode virar vítima. O que realmente importa ao considerar as pessoas, já que elas são o recurso mais valioso de um tanque. Sistemas de carregamento manual oferecem mais variedade aos tanques, pois o carregador pode ter outras funções.
Podem fazer manutenção no tanque, atuar como batedor, operar rádios, abastecer, buscar comida, fazer guarda, substituir membros feridos e apoiar com metralhadora, entre outras funções. Um carregador humano experiente pode ser quase tão rápido quanto um carregador automático, sem grande diferença de velocidade. O Alta, especificamente, terá uma cadência de tiro de cerca de 6 disparos de 120 mm por minuto. Existe um argumento a ser considerado em relação à probabilidade de erro. Sim, é mais provável que um humano erre ao carregar, mas se isso ocorrer, o soldado pode tentar de novo. Sistemas de carregamento automático raramente falham, mas quando ocorre, normalmente é por um problema técnico sério e não dá para tentar de novo. O tanque deve ir à oficina para os engenheiros corrigirem o problema. Assim, a Turquia escolheu o carregamento manual devido à confiabilidade a longo prazo e à flexibilidade nas tarefas em campo proporcionadas pelo carregador. A variante T3 do tanque, ainda em desenvolvimento, terá carregamento automático e torre não tripulada. As variantes Altai T2 dispararão mísseis antitanque guiados por laser chamados Tanok, produzidos no país pela Rocket Sound, com alcance de até 6 km. Isso é importante para a Turquia, pois o Alta 80 GM equivale ao projétil antitanque guiado por laser Lahart, usado por Israel, maior rival regional. A variante T1 não será capaz de disparar munição guiada. Para combates mais próximos, o canhão também pode disparar munição perfurante estabilizada por aletas com sabote descartável, que é um nome bem complicado, mas felizmente também é conhecida apenas como munição flecha, o que é melhor. Esta munição é cinética, sem carga explosiva, destruindo o alvo só com energia. As flechas são a opção antitanque favorita dos comandantes de tanque por vários motivos. Elas pesam menos e não sobrecarregam o tanque como as munições de alto explosivo. Além disso, têm maior penetração que munições HE e podem destruir tanques ou blindados com um único tiro ao atingir o ponto certo. Muitos tradicionalistas do combate de tanques preferem munições HE, mas, estatisticamente, a probabilidade de um projétil simplesmente ricochetear na blindagem é maior com munições HE do que com munições flecha. A principal desvantagem das munições flecha é seu alcance de apenas 3 km, metade do das munições HE. Munições flecha também não são eficazes contra a infantaria e estruturas de concreto. O poder explosivo de uma munição HE é suficiente para matar um grupo inteiro de soldados se estiver perto o bastante, ou pode derrubar uma casa ou outra estrutura em apenas alguns disparos. No entanto, como as munições flecha são basicamente apenas uma bala muito grande e super rápida, ela só conseguiria matar um grupo de soldados se todos os soldados estivessem perfeitamente alinhados, esperando para serem mortos. O que não vai ocorrer? Seriam necessárias muitas munições flecha para destruir uma estrutura de concreto, pois não tem explosivo. Esses dois tipos também são usados no M1 Abrams. A Turquia já utiliza cartuchos HE da OTAN com outros tanques, então faria sentido querer padronizar os cartuchos e depois disponibilizá-los também no Alt. O Alt vai transportar pelo menos 40 munições de 120 mm independentemente do tipo. Além do canhão principal, o Alt terá uma estação de armas controlada remotamente para metralhadoras. Preparada para munição de 7,60 e 2 mm ou 12,7 mm, e uma metralhadora coaxial de 7,60 e 2 mm montada no lado esquerdo do canhão de 120 mm, os sistemas de armas primário e secundário serão controlados de dentro do tanque, que terá um novo sistema de controle de tiro desenvolvido para o Alt. Ele vai proporcionar ao comandante do tanque uma visão panorâmica de 360 graus do campo de batalha, rastreamento automático de alvos, miras térmicas, que são especialmente úteis para combates noturnos, e um telêmetro a laser. Assim, o Altai está tão bem armado quanto outros carros de combate modernos de quarta geração e poderá atingir alvos em movimento com alta chance de acerto no primeiro disparo. Blindagem, sobrevivência e propulsão. O Alt está em desenvolvimento há muito tempo. Os primeiros contratos foram assinados em 2008, com a mídia turca divulgando poucas informações por uma década antes de apresentar algo concreto. Hoje, sabemos que o Alt tem duas variantes, T1 e T2. Inicialmente, a T1 seria a principal, mas apresentava problemas importantes, principalmente na blindagem e nos sistemas de propulsão.
A T1 inicial não tinha painéis de alívio no compartimento de munição nem proteção ativa, porque incluir esses itens que aumentam a sobrevivência do tanque atrasaria o desenvolvimento e a produção. Isso era inaceitável, pois o governo queria apressar o processo para a propaganda. Painéis de alívio são um elemento básico dos sistemas de proteção passiva dos tanques ocidentais modernos, incluindo os já mencionados Abrams e Leopard, que direcionam a força explosiva de uma munição detonada para longe do compartimento de munição e da área da tripulação, aumentando assim a sobrevivência da tripulação e do tanque. Geralmente, eles são instalados sobre os compartimentos de munição, separados da tripulação na maioria dos tanques modernos, para aumentar a sobrevivência, pois o armazenamento de munição é a parte mais perigosa e vulnerável do tanque. Se um projétil inimigo atingir o compartimento de munição, pode explodir todo o tanque, o que é ruim. O Leopard 2 possui 2 compartimentos de munição, um com 27 e outro com 15 projéteis, sendo este último coberto por um painel de alívio. Curiosamente, essa falha no design do tanque foi descoberta justamente pela Turquia. Um Leopard 2, destruído pelo ISIS, foi atingido por um projétil antitanque no compartimento de 27 projéteis sem proteção, causando explosões secundárias e arrancando a torre. Dito isso, seria de se esperar que a Turquia valorizasse os painéis de alívio de explosão. Certo? Bem, inicialmente, eles queriam pular essa parte só para acelerar a produção. Parece que alguém com bom senso apertou o botão vermelho e afirmou: não dá para ter um tanque do século XXI sem painéis de alívio de explosão. Não adianta querer, é só o velho governo de propaganda. A Roketsan criou sua própria versão da blindagem especial coreana, do K2, com painéis de alívio de explosão e instalou no AUTE. A história se assemelha à ideia do sistema de proteção ativa. Originalmente, o plano era produzir o AUT sem isso para apressar o desenvolvimento, mas alguém apontou a loucura por trás disso e fez com que os engenheiros fizessem algumas mudanças. Quase todas as forças militares usam tanques com APS, um sistema de guerra eletrônica que esconde o veículo de armas, anti-blindagem, dificulta a orientação de mísseis inimigos e aciona contramedidas. O APS do AUT é o ACOR. Desenvolvido pela Aselsan, empresa turca, oferece cobertura de 360 graus contra todo tipo de ameaça em qualquer condição ambiental. Ele é considerado um APS de primeira classe, entre os melhores do mundo, e com essa adição final, o AUT ficou mais blindado do que o K2, por isso é 10 toneladas mais pesado. A Turquia planejava que a alemã MTU Solutions fornecesse o motor de 1.500 cavalos e a RMK a transmissão, mas o acordo fracassou em 2018. A Alemanha já criticava o tratamento dos curdos pela Turquia. E após o envolvimento turco na Síria e a retomada do conflito curdo, impôs embargo aos motores MTU. Só 5 conjuntos motopropulsores MTU e transmissões Henk foram entregues à Turquia antes de buscarem outro fornecedor. A Mitsubishi era a próxima opção com seu conjunto motopropulsor, semelhante ao do carro de combate japonês Tipo 10. No entanto, o Japão tinha e ainda tem leis de exportação de defesa muito rígidas, e um acordo não pôde ser alcançado. Essa era definitivamente uma situação de emergência para a Turquia, já que o AUT estava agora completamente parado, e o atraso no desenvolvimento não era apenas um grande atraso no projeto original de produção nacional de tanques, mas também um desgaste considerável de imagem para o governo. A Tumazan, empresa lendária de tratores e motores, colaborava com a AVL List da Áustria para criar um conjunto motriz para o ALT. Após a tentativa de golpe na Turquia em 2016, a Áustria restringiu licenças de exportação, forçando o país a cancelar o contrato com a Tumasan. Após 3 tentativas frustradas de obter um conjunto motriz para o tanque, a Turquia só conseguiu em 2021, quando a BMC firmou acordo com a HD Hyundai Infracore, antes chamada Doosan Infracore, fechou acordo para motores e transmissões sul-coreanos da SNT Dynamics. Parece complicado, mas eles conseguiram seu motor. O motor de 1.500 cavalos de potência garante uma velocidade de 65 km por hora na estrada, ou 40 milhas por hora, e de 45 km por hora fora de estrada, ou 28 milhas por hora, que é apenas um pouco mais lenta do que a do K2 Black Panther. O T2 Altis, no entanto, vai receber um motor de batalha da BMC com capacidade semelhante.
Esses novos motores acabaram de passar pelos testes de qualidade de fábrica no final de 2025 e permitem que a Turquia construa seus novos tanques de forma totalmente nacional, já que os motores da Hyundai exigiam licenças de exportação, que, como a Turquia aprendeu ao longo de anos, dependem de restrições políticas. O sistema de suspensão foi projetado especificamente para mobilidade em alta velocidade, pois era crucial para o Audi ser capaz de frear e manobrar repentinamente em altas velocidades para evitar mísseis antitanque guiados. Essa capacidade resulta de troca tecnológica com a Coreia do Sul, pois o Audi usa a suspensão in-arm da Hyundai, que ajusta automaticamente a tensão da esteira em tempo real. A resistência à água é mais uma capacidade interessante do Alta, ou pelo menos alegada. Aparentemente, ele será capaz de se deslocar submerso a uma profundidade de no máximo 4 metros ou 13 pés. Com isso, o Alta tem as mesmas capacidades anfíbias que o Black Panther e o Leopard 2, e isso também o torna muito legal. A habilidade do Pantera Negra e do Leopardo de atravessar água é rara, mas não exclusiva entre tanques, o que é curioso, pois seus nomes vêm de felinos que não gostam de água. De qualquer forma, o Pantera Negra tem um sistema de circulação de ar selado e um sistema de snorkel, que funciona da mesma forma que um snorkel humano. Não está claro como o Audi atravessa cursos d'água, mas é provável que use snorkel, pois o tanque se inspira no Pantera Negra e nos Leopardos 1 e 2. Assim, o Audi está concluído, pelo menos para as variantes T1 e T2, mas chegar até esse ponto foi um caminho realmente longo. Desenvolvimento e testes de desempenho. Desenvolver tecnologia de defesa localmente após uma longa história de importações é um grande desafio que todos os países parecem enfrentar. A Turquia teve vários tropeços ao desenvolver o TCG Anadolu, seu primeiro porta-aviões, assim como a Índia e sua frota de porta-aviões em desenvolvimento, temas já abordados aqui no Megaprojetos. A história não é diferente com o Audi. Embora o Audi devesse entrar em serviço entre 2015 e 2017, as forças terrestres turcas só receberam os primeiros 4 protótipos em 2016. Esses eram o veículo de teste de mobilidade, o de teste de poder de fogo e 2 veículos piloto AUTIS, mas só em 2023 receberiam os 2 primeiros AUTIS T1 aptos a serem avaliados e testados como tanques de batalha principais completos. No entanto, esses primeiros protótipos já percorreram com sucesso mais de 2.000 quilômetros até o momento em vários testes. O desenvolvimento do Audi foi complicado principalmente pelo problema do conjunto motriz. A Turquia levou 3 anos para achar um substituto para motores e transmissão alemães. Em 2018, também houve troca de desenvolvedores. A Presidência das Indústrias de Defesa da Turquia substituiu a Otokar, uma fabricante turca de ônibus e equipamentos militares que criou o design inicial e os primeiros protótipos pela BMC, que então teve que aprimorar o projeto da Otokar. Devido ao redesenho, os 2 Audis T1 enviados para testes em 2023 foram chamados de novos Audis e entraram em serviço no fim de outubro de 2025. O tanque, seja nas variantes protótipo ou nas variantes T1, está em testes há anos e no momento da gravação, apenas 5 variantes T1 foram realmente entregues. Apesar do ritmo lento de produção, que segundo Erdogan ocorre só pela falta de espaço na fábrica, os testes têm sido promissores. O Audi mostrou total compatibilidade com o TCG Anadolu, o que significa que ele pode ser usado em uma invasão naval. Foram feitos mais de 200 testes de disparo, com jornalistas elogiando os resultados, e o Audi foi rigorosamente testado em milhares de quilômetros, sob variados climas e terrenos, para avaliar mobilidade e resistência. Por todos os relatos, o Audi realmente vai ser um sucesso. E o motivo disso soar surpreendente é porque, se você olhar os comentários dos especialistas da internet de alguns anos atrás, todo mundo assumia que o projeto seria cancelado. A Turquia tem fama de atrasar projetos de defesa, e o problema do motor demorou tanto que muitos pensaram que isso acabaria com o Audi. No entanto, como as coisas estão, a Turquia finalmente chegou ao fim do túnel, já que agora possui suas próprias fábricas capazes de construir o Audi inteiramente no país e, aparentemente, a uma taxa de 8 tanques por ano. Produção de futuros modelos e exportação.
Agora, 8 tanques por ano é ambicioso, mas realista e estaria de acordo com os planos de aquisição. Em 2018, o plano da Turquia para a produção do Altay era produzir 40 variantes T1 e 210 variantes T2, totalizando 250 Altays. Ao mesmo tempo, o desenvolvimento começaria no T3, idealmente mais avançado que as variantes existentes. Com base na experiência e nos testes, seria solicitado mais 750 Altays, totalizando uma frota de 1.000 tanques. Assim, o Altay seria a principal força dos tanques de batalha da Turquia. Mas um novo cronograma de produção foi anunciado para início de 2025. De acordo com esse cronograma, a Turquia nem começaria a produzir as variantes T2, antes de 2028, momento em que teria produzido 165 T2S. Até lá, o plano era produzir 85 T1S com a cota anual, aumentando ano após ano, à medida que os processos de produção se tornavam automatizados. O motivo por trás dessa mudança está no tamanho do Altay. A Turquia pretende criar veículos blindados de recuperação e engenharia com base no Altay. Atualmente, a Turquia usa veículos blindados de recuperação e engenharia baseados nos chassis dos tanques M40 e 8 M60 e Leopard 1. No entanto, como o Altay é tão grande e pesado, esses tanques auxiliares mal conseguem rebocá-lo. A produção do T2 e o desenvolvimento do T3 precisam ficar em segundo plano para priorizar veículos auxiliares, que podem ser tão importantes quanto os tanques principais. Sobre o T3, essa versão deve ter torre não tripulada e tripulação de 3 pessoas. Atualmente, apenas o russo T-14 Armata e o alemão KF-51U, uma variante do Panther, possuem torres não tripuladas, com os Estados Unidos introduzindo uma torre não tripulada no M1E3 Abrams, sobre o qual explicamos no nosso vídeo do Mega Projects. Depois deste vídeo, claro. Torres de tanque não tripuladas são vistas como o futuro dos blindados, apesar de ressalvas, colocando o Alt entre os tanques mais avançados do mundo. Além da torre, o T3 terá cooperação avançada com sistemas aéreos não tripulados e ao menos outro sistema de arma controlada remotamente. Com tudo isso dito, o Alt parece ter um futuro muito promissor pela frente. A estrada foi extremamente acidentada, com certeza, mas aparentemente esse parece ser o padrão dos projetos de defesa na Turquia. A Turquia não só criou seu primeiro tanque de batalha principal próprio e os meios para produzi-lo em larga escala, como também desperta interesse mundial. O Catar fez um pedido de 100 tanques Altay em 2019, com o Paquistão demonstrando interesse persistentemente desde 2016, embora seja possível que o Paquistão tenha abandonado a ideia, já que os T1 Altay não saem por menos de 13,75 milhões. O Azerbaijão e a Colômbia demonstraram interesse no tanque desde que ele foi anunciado, embora a Colômbia atualmente tenha problemas maiores para resolver ou ditadores para substituir, então é improvável que façam alguma compra. Além do Catar, a Arábia Saudita é o país mais perto de fechar o acordo pelos tanques. A Turquia negocia desde 2025 um contrato de 6 bilhões de dólares com a Arábia Saudita, incluindo navios de guerra, mísseis e os Altays. Assim, a Turquia passa a integrar um seleto grupo de países que projetam e fabricam no país tanques de batalha principais modernos. Até agora, o clube inclui Estados Unidos, Rússia, China, França, Alemanha, Japão e Coreia do Sul, com Coreia do Norte e Índia parcialmente incluídas por produzirem localmente, mas com projetos inferiores. Isso não é apenas de imensa importância para a independência do setor de defesa turco, mas também é uma fonte crucial de receita. A Turquia já é uma parceira comercial consolidada para muitos países graças ao seu desenvolvimento e produção de drones, e exportar os tanques Alt seria como uma injeção de adrenalina no orçamento de defesa do país. Até agora, o número de unidades do Alt ainda é baixo e ele não foi testado em exercício militar ou conflito real. Considerando os sinais, superar muitos obstáculos para criá-lo valeu muito a pena. Obrigado por assistir.